muito bem-vindos, alunos do módulo 4. Nós estamos na aula de interpretação de texto do sexto encontro. O sexto encontro tinha aquele propósito de se aprofundar nos estudos das sutras sagradas e cantos. Nós estudamos então a sutra sagrada Palavras do Anjo. Vamos repassar aqui só para a gente retomar, procurar refletir, porque como a essas alturas vocês já entenderam, essa aula de interpretação de texto, ela é um momento de, primeiro, introspecção, reflexão, de mergulho no que foi estudado, para depois responder o que está aqui e compartilhar, só então compartilhar com os amigos do grupo, né? A sua leitura, as suas formas de ver os seus caminhos traçados, tá? Então, vamos lá, vamos retomar. Nós estudamos a Sutra Sagrada Palavras do Anjo, estudamos a Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E tivemos uma reflexão bastante profunda. Aí nós chegamos na aula Deus, Natureza e Seres Humanos são originariamente unos, para fazer realmente essa ponte entre o que consta, qual é a verdade que está ali escrita nas sutras, e fazer a ponte com o estudo dos cantos propriamente ditos, né? Então, você pode se perguntar, vamos fazer uma pausazinha aqui, você pode se perguntar, mas e a chuva de néctar da verdade, a louvor aos apóstolos da missão sagrada? Essas são sutras estudadas entre os módulos 1 e 3, né? Então, se você quiser localizar esse estudo, fique à vontade para você também se aprofundar aí nos dizeres destas duas primeiras sutras. Aí nós chegamos ao canto em louvor à natureza, nós tínhamos aí o estudo a partir das perguntas, propostas, já apresentadas pelo próprio querubim, a conversa entre o anjo e o querubim. Chegamos ao canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, estudando aí parte a parte, né, os capítulos apresentados. E então, nós chegamos à aula interpretação de texto. Na aula interpretação de texto, aí eu vou pegar o material aqui, os alunos são convidados a debater sobre a importância da leitura das sutras sagradas e cantos em louvor para a edificação da nova civilização. Então, antes de a gente avançar, nós precisamos parar e retomar aí o conceito de nova civilização. Do que nós estamos falando? Estamos falando de um novo planeta? Estamos falando de seres extraterrestres que vão habitar o planeta Terra e construir uma nova civilização? Bom, a essas alturas a gente já sabe que não é isso, né? Nós estamos falando do momento em que nós vamos deixar de ser uma civilização antropocêntrica, uma civilização que só pensa em si, uma civilização que só pensa nos seus próprios benefícios, e vamos passar a viver o amor verdadeiro, o amor que remove os sofrimentos do outro, devolve para ele um momento realmente de plenitude espiritual, uma civilização que se alegra com a alegria do próximo e que, portanto, é abnegada, abre mão daquilo que talvez lhe seja importante, porque sabe que dessa forma está promovendo a felicidade maior. Nós estamos falando de uma civilização que pensa naquilo que faz, de pessoas que têm um estilo de vida adequado ao mútuo conviver, né, à mútua cooperação. Nós estamos pensando em não usurpar nessa civilização, estamos pensando em mais dar, né, retribuir aquilo que nós já recebemos. É um olhar um pouquinho diferente. Então, qual é a proposta, depois de tudo isso que nós estudamos? Primeiro, você, aluno, vai pegar as suas sutras sagradas e os seus cantos em louvor, e vai selecionar trechos nesses livros, né, nessa sutra e nos cantos, que demonstrem qual o papel do ser humano no
no processo de construção da nova civilização. Eu fiz aqui uma brincadeira enquanto eu estava preparando a aula, e aqui isso demandaria um tempo enorme, né? Mas, assim, queria compartilhar com vocês algumas das leituras que eu mesma fiz, para vocês perceberem como é interessante a gente olhar para o texto de forma mais didática, né? Então, eu peguei o Canto em Louvor à Natureza primeiro, abri aqui, fiz uma anotação aqui na minha apostila, na página 14, e o trecho, para mim, selecionado, começa na página 14 e termina na 15. Embora Deus seja existência única, Ele criou a natureza infinitamente abundante, diversa e variada. E por que na minha leitura, que é um pouquinho do que cada um vai pensar, né? Por que na minha leitura, qual que é o processo do ser humano, o papel do ser humano no processo da construção da base da nova civilização? Vou ler mais um pouquinho e já me explico dentro daquilo que eu entendi. A natureza sobre a Terra reflete nitidamente o estado em que um é o todo e o todo é um, revelando assim os infinitos aspectos de Deus. Então, nesse olhar, né, atencioso e um olhar assim mais de reflexão, se o ser humano entender que tudo é um, nós estamos dando um passo na direção da construção da base da nova civilização. Então, nessa leitura reflexiva proposta aqui pelo capítulo de interpretação de texto, esta foi uma primeira reflexão que eu fiz. Aí outra reflexão está um pouquinho mais para frente, na página 30, né? Que diz assim: os seres humanos ainda estão em processo de expansão da consciência. Eles ainda não estão com os olhos abertos para a imagem verdadeira, segundo a qual a natureza é eu e eu sou a natureza. Então, aqui, dentro dessa leitura, também penso, reflito, porque a ideia é essa, tá? Não é tudo isso que a preletora Yara está compartilhando que é o único certo. Na verdade, há muitas possibilidades de resposta e você deve fazer essa leitura caprichada mesmo, com os seus apontamentos ali, um caderno, e fazendo assim as suas anotações para que você possa depois passar para aquela terceira etapa, que é levar a conhecimento dos amigos do seu grupo, tá? Então, nós estamos, enquanto seres humanos, aprendendo a ver as coisas, aprendendo a ver os fatos, aprendendo a ver a natureza de outra maneira. Estamos expandindo a nossa consciência, estamos compreendendo aquilo que a gente levantou no primeiro trecho, né? Que tudo é um. E quando a gente passar a compreender isso, nós estamos também indo ao encontro da nova civilização e passando a fazer parte desse processo, né? Sendo também seres humanos integrantes da nova civilização, tá? E aí, bom, eu levantei aqui outros trechos e um pouquinho só para a gente concluir esse olhar, por exemplo, do Canto em Louvor à Natureza. Aqui, na página 42, diz o seguinte: assim, quando os seres humanos levarem sua consciência e passarem a ver Deus, que se aloja no interior, em seu interior, como o seu eu real, os conflitos entre a natureza e os seres humanos desaparecerão e a ordem da grande harmonia se estabelecerá sobre a face da Terra. Bom, esse trecho só arremata o que nós conversamos antes. Claro que aqui a gente vai ter a respeito da questão da, entre aspas, né, a luta pela sobrevivência. São trechos muito importantes sobre a questão de pensar nos outros, de o ser humano ser o único ser capaz de pensar nos outros. Tem vários outros trechos aqui. Vou levantar mais alguma coisa aqui, pensando no Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, e vou abrir aqui na página 18.
Conhecer corretamente a vontade de Deus e conhecer corretamente a imagem verdadeira da criação de Deus são as mais importantes chaves para se obter a liberdade. Então, a gente está buscando, pensando aqui no que está proposto, nós estamos falando da construção da base da nova civilização. É um viver livre, e o viver livre, ele reflete a lei e a ordem. Né? Quando a gente reflete a lei e a ordem, aí sim nós temos a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade só se obtém quando conhecemos corretamente qual é a vontade de Deus. E além desse trecho, eu pensei aqui, estava olhando, estudando, fui lendo, pesquisando, parando. Não é um exercício assim para fazer em meia hora. É um exercício para fazer talvez em alguns dias. Tá? Até a gente chegar nessa proposição. Na página 41 do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, está dito assim: descartai essa mente que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira e confiai os resultados completamente a Deus. Ele está falando que a gente desenha na mente as coisas e quer que seja de um jeito. Se a gente quer construir uma nova civilização, a base para essa nova civilização, a gente precisa realmente abandonar o velho eu, abandonar velhos modos de se relacionar com as pessoas, as coisas, os fatos, abandonar o velho eu e confiar a Deus. Tudo, né? O mesmo exercício a gente fará, os senhores, vocês podem fazer, né? Pode ser vocês, né, gente? Vocês podem fazer com as sutras sagradas estudadas. Pode até ser o canto em louvor, a sutra em louvor aos apóstolos da missão sagrada, a chuva de néctar da verdade, que não foram estudadas no capítulo, mas você também pode selecionar esses trechos e depois de selecionado, justificado o porquê isso faz parte da construção da base da nova civilização, você vai refletir sobre a sua própria conduta, né, atual, compartilhando reflexões realizadas ao longo desse estudo, no sentido de mudar o seu estilo de vida. Né? Recentemente, eu estava numa regional do Nordeste, mais especificamente, e estava em Maceió. E nós estávamos fazendo um estudo semelhante a esse e propondo uma reflexão pessoal. E uma das participantes, uma divulgadora da Seichanoye, ela falou: eu tomei uma decisão, eu vou parar de tomar banho de água quente todos os dias da semana. E aí todo mundo olhou, mas, oxe, você toma banho de água quente, aqui é o Nordeste, como assim? Ela falou: eu não consigo resistir, eu gosto da água quentinha, assim, no meu corpo, mas pensando que aqui é calor e que a água, na temperatura ambiente, ela já é quentinha também, eu acho que eu posso começar aí, durante alguns dias da semana, reduzindo o banho quente, consumindo aí a energia elétrica e retribuir um pouco daquilo que eu tanto já recebi, tanto para mim quanto para minha família. Então, eu estou só ilustrando com um exemplo que eu acho que fica bastante evidente o que é para fazer aqui. Aí, depois que você fizer todo o estudo, você faz uma análise da sua própria conduta, como que é a sua alimentação, né? Na minha casa, por exemplo, agora, depois de tantos estudos a respeito dessa questão aí da nova civilização, do papel do ser humano, nós estamos em alimentação vegana. Né? Nada de consumo animal, com bastante amor, e os pratos saem tão saborosos, e a gente economiza e compra dos consumidores mais próximos, aqueles que têm uma oferta orgânica para nos fazer e que cuidam tão bem dos produtos produzidos por eles. Né? Então, são pequenas reflexões que vão gerar, se somadas às nossas ações, um resultado maravilhoso na edificação da nova civilização e, ainda mais, na edificação do paraíso na face da terra, que é o que nós buscamos desde a fundação do ensinamento da Seichanoye, aqui
na face da Terra, tá bom? Então, esse é o estudo de interpretação de texto. Desejo que possa ser bastante proveitoso para você e que depois você possa compartilhar os resultados das suas leituras, das suas reflexões com os amigos aí do módulo 4 da sua regional.